Boa noite, irmãos. Gostaria de saudar cada um de vocês que estão assistindo com a paz do Senhor, né? Uma boa noite a todos. Se você que está assistindo aqui comigo quiser compartilhar para mais pessoas que estão sendo alcançadas por esse vídeo nessa noite, irmãos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de João, o Evangelho segundo Marcos, desculpa. Né? Quem era Marcos, que escreveu esse Evangelho, para quem ele escreveu, quando ele escreveu e qual é o objetivo dele ter escrito o Evangelho. Dizer que você pode ir compartilhando aí, como eu já falei, para o seu conhecido, para o seu amigo. E desejar que nessa noite o Espírito Santo possa me conduzir, irmão, e que nós possamos entender o que o Evangelho nos diz e o que ele nos apresenta sobre a pessoa e a obra de Jesus. Tá bom? Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você nessa noite, nessa aula online, e que juntos nós possamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre tudo o que ele fez. E sobre também aquele que escreveu, né? Que foi um instrumento de Deus para que esse Evangelho chegasse até nós hoje. E a gente sabe que a história nos diz que homens deram a sua vida para que nós pudéssemos estar hoje aqui compartilhando essa palavra. Começando pelo nosso Senhor, que deu a vida por nós. E também, logo depois, os nossos irmãos, os discípulos, que deram a vida por essa palavra. E hoje, graças a Deus e a eles, que Deus usou como instrumento, nós podemos estar aqui compartilhando a palavra, aprendendo juntos, crescendo no conhecimento da verdade. Amém, irmão? Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e começar a compartilhar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho segundo Marcos, né? E eu gostaria de começar, irmãos, compartilhando com vocês quem era Marcos. A gente sabe que tem 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Existem 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa isso? Que eles são um evangelho de estudo comparativo. Como assim? Eles são praticamente iguais, salvo algumas coisas que um relata e outro não. Mas é basicamente as mesmas coisas, só que o que muda de um para o outro é um pouquinho o estilo da linguagem, né? Porque um escreveu para um certo tipo um povo diferente, costumes diferentes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho sinótico. Então, ele é um evangelho comparativo ali, praticamente quase igual ao Evangelho de Mateus, salvo algumas coisas, né? Que um tem, outro não, mas praticamente é o mesmo evangelho. E o Evangelho de Lucas também. Só mais diferente é o Evangelho de João. E até porque eu vou falar sobre isso depois, mas muitos estudiosos dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, comparando-se com o Evangelho como uma base, né? Apesar de Mateus ser um discípulo de Jesus, de ter andado com Jesus, ele usou ali, segundo estudiosos, o Evangelho de Marcos como uma base para escrever. Talvez porque ele não era um escriba, não tinha ali o dom da escrita, mas ele usou então como base. Né? Então, a maioria dos estudiosos dizem que foi o primeiro evangelho a ser escrito, mais ou menos ali entre 50 depois de Cristo, e começou a ser lido, né, nos lugares. Mas ele teve um propósito que a gente vai ver aqui mais para frente. E para começar, eu gostaria de falar quem era Marcos,
ou também chamado de João Marcos, né? Então, desde os primeiros séculos da igreja cristã, atribuiu a autoria do evangelho a Marcos, né? Esse Marcos, ou João Marcos, ele era filho de Maria, uma mulher de posses e muito prestígio em Jerusalém. A gente vai ver falar dela em Atos 12, capítulo 12, versículo 12. E lá diz assim, ó: depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Marcos, de Maria, mãe de João Marcos, mãe de João, também chamado Marcos, João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Então esse episódio, irmão, se passa em Atos capítulo 12, quando Pedro ele estava preso e o pessoal se reuniu na casa de Maria, a mãe de João Marcos, e começaram a orar por Pedro. E a gente vai ver lá em Atos, conta que o anjo enviado por Deus, ele foi até a prisão e libertou Pedro, né, passando pelos guardas que ficaram imóveis, as portas se abriam sozinhas, as cadeias que prendiam Pedro se soltaram, e ele só foi se dar conta de que estava livre depois que ele passou pela porta principal da cadeia ali, né? Então ali fala de Maria, mãe de João Marcos, e João Marcos, ele era um discípulo de Pedro, do apóstolo Pedro. O próprio apóstolo Pedro chama ele de filho, né? Como se fosse um filho na fé, ou como um filho mesmo que andava ali junto com Pedro. Então ele era um discípulo de Pedro. A gente vai ver também que quando Pedro chama Marcos de meu filho, ele, depois, se você quiser anotar e ver lá, irmãos, está lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Né? E é de aceitação geral da grande maioria dos estudiosos que Marcos ele recebeu de Pedro grande parte das informações contidas no evangelho que leva o seu nome. Como ele era um discípulo de Pedro, então é de aceitação da grande maioria dos estudiosos que ele recebeu grande parte dessas informações que ele relata aqui no evangelho do próprio apóstolo Pedro, que andou com Jesus desde o comecinho ali do seu ministério, até a sua morte. E ele também foi das testemunhas oculares da sua ressurreição, né? Da sua aparição depois da sua morte e ressurreição. Então, ainda muito jovem, João Marcos ele teve o privilégio também de acompanhar Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Depois, na segunda viagem, a gente vai ler em Atos dos Apóstolos que, por causa que João Marcos, na primeira viagem, talvez ainda por ser muito jovem, né, ele ainda não tinha escrito o evangelho, é claro, ele era muito jovem, ele abandonou Barnabé e Paulo, e na segunda viagem missionária ele queria ir junto, talvez mais maduro, não se tem mais informações, mas Paulo e Barnabé então travam ali uma intriga, uma briga, e acabam se separando, né? E Paulo toma com ele Silas e vão para um lado, e Barnabé toma com ele João Marcos e eles vão para outro lugar pregar o evangelho. E depois desse Barnabé e João Marcos, eles viajam para Chipre. E Paulo e Silas vão para outros lugares. Aí, cerca de 12 anos mais tarde, João Marcos é convidado por Paulo para acompanhá-lo. Está lá em Colossenses 4:10. Vamos ler lá junto só para a gente confirmar isso aqui. Colossenses 4:10.
Colossenses 4, irmãos, capítulo 10. Se você quiser marcar todos os versículos que eu vou fazer, irmão, para você depois ler na sua casa. Olha lá, é Paulo falando, ó, saúdo-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele for vos visitar, recebei-o. Também a gente vê Paulo falar de João Marcos, Filemon 24, Filemon, ó, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Então a gente vê que depois desse crescimento de João Marcos, Paulo que ali não quis que ele fosse, você vê que o apóstolo Paulo já reconhece o ministério dele e começa a trazê-lo para perto, né? Nas suas viagens missionárias, como um colaborador ali do Evangelho. Porque até na sua primeira viagem missionária ele era muito novo, talvez não tinha tanta experiência, né? Mas ele cresceu na graça, no conhecimento, e foi um dos homens que Deus usou, por inspiração do Espírito Santo, a escrever essa obra preciosa aqui, do Evangelho, falando sobre a pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos? E 2 Timóteo também 4:11, Paulo manda chamar João Marcos para seguir anunciando o Evangelho a todos os povos. Ele fala lá em 2 Timóteo 4:11, né? Traga-me também João Marcos, pois ele é muito útil ao ministério. Então Paulo aqui já começa a reconhecer o ministério de João Marcos como um grande colaborador para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, Marcos, ou João Marcos, ele era primo de Barnabé, foi discípulo de Pedro e é de aceitação geral de grande parte dos estudiosos que Pedro foi a sua grande base para informações contidas no seu Evangelho. Então, ele teve informações preciosas de Pedro, que andou e caminhou com Cristo para escrever sobre o ministério de Cristo, a vida, tudo aquilo que ele fez. Amém? E qual é o propósito, irmãos? Por exemplo, Mateus, quando ele escreveu o Evangelho, segundo o que ele viu e andou com Jesus, é claro que serve para nós o Evangelho de Mateus. Mas o foco principal de Mateus era escrever o seu evangelho para os judeus. É por isso que, por exemplo, quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber que ele se preocupa em colocar a linha genealógica de Jesus, de Abraão até José, o pai de Jesus, né? Então ele vem 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 gerações de Davi até José. Ele começa lá de Adão até Abraão. Então, 14 gerações, mais 14 gerações. Então, você vê que ele se preocupa em colocar essa questão para que eles acreditassem que Jesus ele era da linhagem, né, judaica, que ele tinha essa linhagem judaica, que ele era o Messias. Então, ele é apresentado no Evangelho de Mateus como o Messias prometido na lei, nos profetas. Então você vê que ele se preocupa muito em mostrar esse lado, porque o propósito inicial dele era escrever para os judeus, para que os judeus crescem que ele era o Messias enviado, que ele era aquele o qual a lei e os profetas falavam, profetizavam, né? E o propósito de João Marcos, ele objetivou evangelizar
e discipular os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, particularmente os cristãos, aqueles que também não eram cristãos, da igreja que se encontrava em Roma, na Itália. É por isso que Marcos, por exemplo, ele se preocupa em explicar alguns costumes judaicos. Você não vê isso no livro de Mateus, porque ele já estava escrevendo para judeus, então eles conheciam os costumes. Mas você vê que João Marcos, diferente de Mateus, ele se preocupa em explicar alguns costumes judaicos. Por exemplo, Marcos 7, 2, 4. Vamos ler juntos, só para a gente entender essa questão. Por exemplo, sobre algumas tradições, né? Observavam que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras. Isto é, aí ele explica, sem lavá-las, porque era costume deles lavar a mão, o copo, o prato, tudo. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentavam sem lavar as mãos de forma cerimonial. Não era uma coisa só de limpeza, mas era algo cerimonial, de extrema importância religiosa para eles, porque eles acreditavam que se eles comessem a lavar a mão, porque eles tocavam nas coisas que os gentios tocavam, aquilo ia tornar os alimentos que eles tocavam se lavar a mãos impuros, entendeu? Preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes os banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como de lavar copos, jarros e vasilhas de metal. Entendeu, irmãos? Então você vê que Marcos ele se preocupa em explicar essas coisas, para deixar um pouco mais claro para os gentios que estavam lendo, que não estavam acostumados com os costumes dos judeus. Então, você acha isso em Marcos 7, 2, 4, Marcos 15, versículo 42, capítulo 15, versículo 42. Ele traduz palavras aramaicas. O idioma falado na Palestina, na época de Jesus, e muito diferente do hebraico antigo. Então, ele se preocupa em traduzir essas palavras aramaicas. Vamos ver uma passagem? Marcos, capítulo 15, versículo 22. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Ele fala assim, levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota. Gólgota em aramaico. Aí ele explica que significa local da caveira. Tem também Marcos 3,17, Marcos 5,41, 7,11, 7,11 e o 7,34 e Marcos 15,22 que nós lemos. Amém? Então você vê ele se preocupando em explicar essas coisas. E a data dessa publicação do livro do Evangelho de Marcos, segundo Marcos, acreditavam-se sempre que Mateus ele tinha escrito primeiro, mas depois de muitos estudos eles se comprovaram que o Evangelho segundo Marcos ele foi escrito primeiro e serviu de base para Mateus e Lucas escreveu o seu Evangelho. Lucas, por exemplo, era um historiador, ele era médico, mas também historiador. Então estudiosos dizem até da época que eram paralelos ali aos apóstolos, historiadores da época, que andavam junto na mesma época, né? Eles diziam, por exemplo, que Lucas ele era muito minucioso, então ele leu o Evangelho de Marcos, ele andava com Paulo. Paulo
não acompanhou o ministério de Jesus. Lucas ele andou com Paulo, mas Paulo ele conheceu a Cristo assim, ele viu Jesus depois da sua ressurreição, né? Mas Paulo também andou com os discípulos, mas ele não viu o ministério de Jesus com os próprios olhos. Mas Lucas ele era um historiador, então ele foi atrás de testemunhas, segundo historiadores da época. Conversou com pessoas que relataram sobre Cristo e usou como parâmetro também o Evangelho de Marcos. Então o Evangelho de Marcos, irmãos, ele foi muito importante para a história da Igreja de Cristo, né? Porque relata sobre a vida de Jesus, sobre a sua obra redentora. Amém? E devido ao fato de Marcos ter sido o intérprete do apóstolo Pedro, havendo preparado sua obra sobre o Evangelho, em estreita sintonia com os ensinos e orientações do seu querido mestre. Então ele escreve os evangelhos sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, relatados ali pelo apóstolo Pedro, que andou com Cristo, que viu, né, que acompanhou a sua trajetória. O apóstolo Pedro aqui, irmãos, não era mais aquele sanguíneo, né, afoito que era antes. Aí já era um homem depois do Pentecostes, guiado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, cheio de sabedoria, que vem do alto, não humana. Então a gente está falando de um apóstolo Pedro já cheio do Espírito Santo ali ministrando para Marcos. Isso me faz lembrar de uma coisa muito bacana, irmãos, que Cristo disse, Jesus disse que quando ele morresse e ressuscitasse, ele diz isso nos evangelhos, ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Espírito Santo. E ele fala o que o Espírito Santo faria em nós. Qual seria o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, sobre a nossa vida. Ele fala que o Espírito Santo, ele confirmaria o que Jesus tinha ensinado e levaria eles a ensinar aquilo que Jesus nos propôs a levar, né? O discipulado, a sã doutrina, o amor, a misericórdia. E isso é maravilhoso porque você vê o Espírito Santo inspirando homens a escrever os evangelhos sobre a obra de Jesus. Ou seja, você vê se cumprindo isso nos evangelhos. O Espírito Santo vindo e confirmando as palavras de Jesus através dos evangelhos relatados aqui para nós hoje, né? E levando essa mensagem até hoje, mais de 2000 anos depois. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais da gente entender e compreender. Então, irmãos, o Evangelho não é só um livro, mas o mais maravilhoso de tudo é que ele ressalta sobre quem é Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre o impacto maravilhoso que Jesus trouxe para a humanidade, porque ele era Deus, né? Homem, 100% homem, mas 100% Deus. Deus que se manifestou entre nós, Deus que se fez carne, o verbo que se fez carne, como diz no Evangelho de João. Então os evangelhos são maravilhosos, irmãos, cada um com sua particularidade, com seu tipo de linguagem. A gente vai ver, por exemplo, que o Evangelho de Lucas era um evangelho de uma linguagem mais sofisticada, porque Lucas ele era um médico grego, né, que tinha uma linguagem sofisticada para a época, que lá se falava mais o grego, né? O grego influenciou muito naquela época. Então você vê o quanto os evangelhos são importantes, não só como um livro, mas
porque eles ressaltam sobre aquele que é santo, sobre aquele que é Deus, sobre aquele que é Salvador. Então, eles mostram para nós quem foi Jesus, a sua obra. E uma vez, né, irmãos, questionado sobre os evangelhos, me perguntaram assim, mas como você pode crer que isso é uma verdade? Como você sabe, por exemplo, que não foi uma história inventada, onde esses homens inventaram essa história? Sabe, irmãos, eu acho que ninguém inventaria uma história que fosse te trazer perseguição, condenação, humilhação. Então você vê que eles escreveram sobre Jesus e viveram o que Jesus ensinou através dos evangelhos, porque eles foram perseguidos. Se você for ver a história dos 12 apóstolos e da maioria dos discípulos, eles foram mortos, assassinados das maneiras mais cruéis que a gente possa imaginar. E não negaram isso que está aqui. Né? E uma vez questionada, a pessoa perguntou como pode. E o Espírito Santo na hora ele me deu sabedoria, né? E eu compartilhei com o irmão, falei, você inventaria, por exemplo, uma história? Você inventaria uma história, ou a grande maioria das pessoas inventaria uma história que fosse te trazer benefícios, que fosse te enriquecer, mas eles relataram essa história e foram perseguidos por isso, morreram por isso, sofreram perseguição por isso. Então você vê como é maravilhoso. E eu ouvi uma frase esses dias, muito bonita, que fala que os homens não morrem por aquilo que duvidam. E eles morreram pela causa de Cristo. O Evangelho expõe a causa de Cristo. Quem é Cristo, a sua causa, o que Ele quer de nós, né? Os seus ensinamentos para nós praticarmos, para que nós tivéssemos vida. Então a proposta dos Evangelhos não é apenas ser um livro, irmãos, sobre a mesa, mas é que essas palavras se encarnem no nosso coração. E isso vem pela fé em Jesus, né? Senão vai ser só um livro aberto em cima da minha mesa. Mas a proposta do Evangelho de Cristo é que a obsessão do verbo, como diz um pastor amigo meu, é que ele se encarne em nós. É que essa palavra, ela se encarna em nós, assim como Cristo se fez carne. Como assim? A proposta do Evangelho é que nós andemos segundo essa palavra, que nós sejamos esse livro que anda. Ou seja, as nossas atitudes reflitam o que está escrito aqui, né? Senão nós nos tornamos homens tolos, como Jesus disse. Tolo é aquele que ouve e não pratica, mas o homem sábio é aquele que ouve e pratica as suas palavras. Amém, irmãos? Então é de extrema importância que nós conheçamos o Evangelho, não só o de Marcos, mas todos os Evangelhos, porque eles falam daquele que nos salvou, daquele que nos chamou, daquele que se entregou por nós e daquele que nos chamou para quê? Para que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Amém? E o que significa, irmãos, a expressão Evangelho? Né? O Evangelho, no grego mais antigo, ele significa, um prêmio conferido a quem levava as boas novas. Com o tempo, essa palavra passou a significar boas novas. Jesus Cristo, ele é em si a boa notícia, né? Para a humanidade, para nós. E ao mesmo tempo, ele é portador das boas notícias, as boas novas da salvação. Né? Ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, qual é a boa notícia do Evangelho, irmãos? Que Jesus ele veio, nos ensinou, né, na sua caminhada
como devemos tratar o nosso semelhante, como devemos olhar para Deus, e Ele próprio nos ensinou a chamar Deus de Pai. Até porque no Antigo Testamento você não vê as pessoas chamar Deus de Pai, mas Jesus ele nos ensina a tratar Deus como um Pai, a termos reverência e respeito a Deus como nosso Pai. E eu já vi gente, por exemplo, falar que por causa disso o Evangelho ele é machista, porque chamar Deus de Pai. Mas o que Jesus quer nos ensinar, irmãos, não é no sentido de Deus ser homem, né? No sentido masculino, quero dizer. Quando Jesus ele nos ensina a ver Deus como nosso Pai, Ele está querendo que nós enxerguemos Deus como nosso provedor, como aquele que cuida de nós, como aquele que junta os filhos ao redor da mesa, né? Não tem nada a ver com uma figura masculina. Então falam que por causa disso o Evangelho é machista, mas não é isso que Cristo quer que nós enxerguemos. Quer que Deus, Cristo quer que nós vejamos Deus como nosso Pai, porque Ele é o nosso provedor, porque Ele é o nosso sustento, porque é Ele que nos sustenta, né? Jesus até usa uma expressão muito engraçada, mas muito linda, que fala que Jesus é como Deus, o nosso Pai, é como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo de suas asas. Ele está falando de proteção, de amor, de cuidado. Amém, meus irmãos? Então o Evangelho ele é a boa notícia. A boa notícia é que Cristo ele veio para nos resgatar. Ele se deu por nós. E mais lindo ainda é que ele morreu, mas ressuscitou. Porque maior que a morte é a ressurreição. Porque o apóstolo Paulo ele fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Amém? E a maior proposta, irmãos, do Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, Lucas, João, é relatar aos leitores, aos cristãos, aqueles que não são cristãos, né, aos leitores destinados, por exemplo, seja Mateus que escreveu para os judeus, mas hoje nós lemos e entendemos, né? Seja Marcos aos gentios, seja Lucas aos gregos, seja João a todos os cristãos espalhados pelo mundo, gentios e judeus. A proposta desses evangelhos é relatar aos leitores destinados sobre o relato da vida de Jesus, desde o nascimento até a morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, por exemplo, a gente vê Marcos, ele já começa falando sobre João Batista, que ele veio para preparar o caminho do Senhor, como uma profecia do Antigo Testamento, né? E ele começa falando um pouquinho da vida de João, e ele já começa trazendo sobre, depois de João, Jesus sendo batizado, sendo levado ao deserto tentado, e já começa ali, logo no capítulo 1, a falar sobre o ministério de Jesus, sobre ele começando a chamar os discípulos, né? A gente já vê, por exemplo, vou citar o Evangelho de Mateus, como a gente já falou. Mateus ele se preocupa em trazer a linhagem genealógica de Jesus, falando sobre da onde que Jesus tem uma linhagem sanguínea, por isso ele pode ser rei, por isso ele pode ser o Messias e era o Messias prometido. O Evangelho de Lucas, por exemplo, ele relata sobre o nascimento de Jesus na manjedoura, sobre os pastores, né, que os outros não relatam. Sobre o cântico de Maria, por exemplo, sobre o cântico de Isabel, né, de Zacarias. Então a proposta do Evangelho de Marcos, assim como os outros, é mostrar sobre a vida de Jesus, né?
mostrando o seu ministério. O que é isso? O que significa mostrando sobre o ministério de Jesus? Sobre os seus ensinamentos, os ensinamentos que Jesus trouxe, né? A doutrina que Jesus trouxe. Falando sobre as suas curas milagrosas, provando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então a gente vai entender que as curas, irmãos, Jesus não usava para se autopromover, mas ele usava para que através disso fosse como um sinal para que as pessoas crescem que ele era o Deus, que ele fazia coisas que só Deus poderia fazer. Milagres sobrenaturais, ele andando sobre as águas, a multiplicação dos pães e peixes para multidões. Então a gente vê, por exemplo, Jesus de apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicar e fazer 5.000 homens, 5.000 pessoas comerem e ainda sobrar alimento. Né? Então milagre sobrenatural, cura de um leproso, de cego. E você vê nos evangelhos Jesus explicando, por exemplo, sobre o sábado, sobre o jejum, como se deveria fazer, como não fazer. A gente vê sobre no evangelho falando sobre a sua autoridade, sobre a palavra de autoridade que ele tinha. E é muito lindo que a gente vê as pessoas notarem autoridade, porque autoridade, irmãos, não é falar gritando, mas é falar com integridade, falar daquilo que se vive, né? Isso é autoridade, é quando você tem poder sobre aquilo que você fala, quando você vive aquilo que você fala. É por isso que nos evangelhos fala que Jesus ele não falava como os fariseus, porque eles falavam bonito, mas agiam de forma diferente. Jesus ele falava com autoridade, porque ele agia conforme ele falava. Né? E também o Evangelho de Marcos, ele relata sobre testemunhas oculares, ou seja, os apóstolos e pessoas que testemunharam sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que ele fez na sua caminhada aqui pela terra. Pessoas que viram a sua morte na cruz, João, que foi o discípulo que ficou, Maria Madalena e algumas discípulas, os próprios soldados que testemunharam sobre a morte de Cristo. Até no Evangelho fala que quando ele expira, irmãos, quando ele morre, quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, diz que houve grande trevas, ou seja, a terra se escureceu, como, por exemplo, agora me fugiu o nome, quando a lua tampa o sol, agora me fugiu o nome, desculpa. Ficou escura e houve grande terremoto, eclipse, agora lembrou, irmãos. Como um grande eclipse, a terra se escureceu e houve grande terremoto. Fala que os soldados olharam, olha, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Né? Então fala sobre testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus morrer na cruz, e mais ainda, testemunhas oculares da sua ressurreição. Maria Madalena, quando chegam no sepulcro e não vem Jesus, mas ele aparece para elas e manda elas correrem, avisar os discípulos. Ele aparece para os discípulos, né? E manda-os tocar nas suas feridas, principalmente Tomé, que só acreditava vendo. Ele aparece, né, várias vezes para os discípulos. O caminho de Emaús, ele também aparece para os 2 discípulos. Então, todas as aparições de Jesus, testemunhas oculares, pessoas que viram, até, irmãos, a sua ascensão aos céus. E qual é o propósito do Evangelho? Como eu disse, é a boa notícia. A proposta é para que nós
possamos ler sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus e possamos crer que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus, que verdadeiramente Ele é aquele da qual a lei e os profetas profetizaram, falaram, daquele que haveria de vir com poder, autoridade, o Salvador, né? E para que saibam, para que todos aqueles que leiam saibam que Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente Deus, Ele era o Filho de Deus, aquele qual haveria de vir e morrer pelos nossos pecados. E se você ler, irmãos, o Evangelho de Marcos, se você ler com cuidado e calma, no finalzinho, você vai entender uma coisa que Marcos ele quis passar. Marcos ele mostra muito Deus, ou Jesus, como um servo, né? Como ele mesmo dizia, eu vim para servir, não para ser servido. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser servido, que sirva a todos antes. Então você vê que Marcos, ele passa Jesus como servo, o servo sofredor do qual os profetas profetizaram. Então Marcos ele se preocupa muito em mostrar Jesus como servo, como sendo Senhor e Deus, mas servindo-nos, né? E esse ensino de serviço é uma coisa que tem que passar para mim e para você, porque nós também servimos uns aos outros. Então, irmãos, o Evangelho de Marcos é de uma preciosidade muito grande, né? Então, nós devemos mergulhar sim nesse Evangelho, aprendendo quem é Jesus, sobre a sua obra. E a gente vai ver nos Evangelhos que ele mostra isso. Todos eles mostram isso, né? Quem é Jesus? O que ele fez? Qual foi o seu fim? Então ele mostra quem é o nosso Senhor. Para que nós conheçamos mais profundamente quem é o nosso Senhor, nós precisamos conhecer os Evangelhos, né? Para conhecê-lo e permitir que esse Evangelho ele gere vida em nós. Ele possa gerar essa palavra, ela se encarne em nós e Cristo possa reinar e viver em nós. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por essa noite, por poder compartilhar com vocês esse estudo rápido, mas eu digo que para mim foi muito enriquecedor, simples, mas enriquecedor. A gente vai ver, lendo todo ele, como eu disse a vocês, Marcos apresentando Jesus como um servo que foi, Senhor e servo, né? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que demonstrou o seu amor e justiça se entregando na cruz por nós. E Deus demonstra o seu infinito poder pela ação do teu Espírito Santo, ressuscitando Jesus dos mortos, o qual foi comprovado por testemunhas oculares que andou no meio deles. Quando foi ascendido aos céus, ele nos prometeu enviar o seu Espírito Santo. O mesmo Espírito que capacitou e inspirou João Marcos e os outros a escrever sobre a vida do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Espero que você possa ter entendido essa aula. Espero que você possa ler depois o Evangelho de Marcos e ser enriquecido ainda mais sobre tudo de bom que ele tem para ministrar sobre a vida do nosso Senhor através das nossas vidas. Desejo que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima e uma abençoada noite e que você possa mergulhar nas Escrituras e aprender mais de Jesus, porque ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Um beijo no seu coração, irmãos, que Deus te abençoe e que o Senhor possa te iluminar a cada dia e te guardar e te abençoar em todos os seus caminhos. Uma boa noite a todos, irmãos.